Documentário Marcola de morador de rua ao topo do crime de São Paulo. Não conheço nada sobre o crime de São Paulo. A rapaziada do chat que mora em São Paulo talvez conheça muito mais. Vamos ver. Um dos principais líderes da organização criminosa que domina os presídios dentro e fora do estado de São Paulo. Seu nome sempre foi ventilado como alguém muito inteligente e com capacidade de liderança extremamente aguçada. Hoje, após uma pesquisa profunda, vamos desvendar a trajetória desse personagem. Venha com a gente conhecer um pouco mais da história de Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola. Você sabe, galera, que em 2006 eu tava voltando do trabalho e as ruas estavam desertas. E naquela época, por incrível que pareça, as notícias demoravam um pouco mais para chegar. E de repente eu passei em frente a um bar e estava mostrando que pessoas do comando daqui de São Paulo estavam atacando as ruas e agentes de segurança. Foi um frisson. Muita gente nos pontos de ônibus, áreas desertas em espaços comerciais. Em casa eu cheguei e no Cidade Alerta, antigo programa da Record, se eu não me engano na época, mostrava um homem alto entrando na sede do DEIC, Departamento de Investigações Gerais aqui de São Paulo. Esse homem era o Marcola e aquela figura me marcou muito como uma figura de poder no mundo do crime. E hoje a gente vai ter a oportunidade de contar a história dele aqui para vocês. Então, vamos nessa com a gente, porque esse é um vídeo especial para que vocês entendam as maiores nuances da biografia do Marco Williams Erbas Camacho. Edu, roda a vinheta. Marco Williams Erbas Camacho. Rouba banco. Marcola já é um personagem conhecido há anos, dentro e fora do sistema penitenciário brasileiro. Nós já fizemos um vídeo sobre ele, mas esse será um especial bem mais aprofundado, que vocês vão conseguir entender em detalhes muita coisa da trajetória desse personagem. Nós conseguimos documentos, informações, relatórios, fichas e outras coisas que vão enriquecer demais esse material. Novamente, tudo que dissemos aqui está amplamente amparado por inúmeras referências. A gente já tem um vídeo falando sobre ele, bem curto, mas a gente resolveu fazer este porque a gente percebeu que o nome dele voltou muito forte nos últimos tempos e a gente percebeu também que muita gente não conhecia o Marcola. Evidentemente que o nome dele era muito mais forte dos anos 2000, início dos anos 2000 até 2010. Galera, Marcos Williams Erbas Camacho nasceu em 1968 na Vila Holanda, em Osasco, São Paulo, bairro Vila Holanda, tá? O nome do Marcola, ele aparece como Marcos em alguns registros e Marco em outros registros. Coisa muito comum, inclusive, na história do Brasil e principalmente nas classes mais pobres. Você registrava antigamente, nos anos 60, você registrava o cara no cartório de um jeito e aí no RG os caras colocavam de outro jeito porque as coisas não eram interligadas. Então a ficha do Marcola, que nós tivemos acesso, está escrito Marcos. E ele se apresentou, por exemplo, na CPI das armas como Marcos. Mas em muitos lugares a gente vê saindo Marco. E muitos dos parentes dele e amigos chamam de Marco. Então fica aí Marcos ou Marco. Mas tudo bem, a gente vai falar Marcola. Ao que se sabe, a princípio, Marcola nasceu em um lar pobre, mas não era considerado tão miserável. Aos 9 anos de idade, Marcola toma o primeiro baque significativo na sua vida. Ele perdeu a mãe. A mãe foi a óbito por afogamento. A gente não sabe direito que local aconteceu isso, mas a gente sabe que foi dentro de São Paulo e como foi os aspectos desse falecimento, mas foi uma coisa que marcou muito a vida de Marcola. Segundo os biógrafos que a gente consultou, Marcola era filho de um boliviano, mas que ele não conheceu. Marcola não conheceu o pai, só de ouvir falar mesmo. Então quando ele perdeu a mãe foi uma perda muito significativa. Ele tinha uma tia que ajudou a criar ele por certos momentos ali, por alguns anos, e o garoto se viu órfão muito cedo e passou a viver nas ruas da região da Praça da Sé, junto ao seu irmão Alejandro Juvenal Erbas Camacho Jr., hoje conhecido como Marco. Parece o... Mais pra frente. Não parece não. Pô, eu ia falar que ele parece o Thiago Lacerda, ator da Rede Globo. Não parece não, né? Viajei isso, pá. Pô, parece. Pô, parece, viado. Parece. Parece legal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Foi nessa época
que Marco ganhou o apelido de Marcola porque usava cola de sapateiro nas ruas de São Paulo. Ele largou a escola no 5º ano do ensino fundamental. Na época era o que a gente conhecia como 4ª série. Hoje a gente fala 5º ano apenas por uma mudança de nomenclatura, tá? Na região da Sé, pessoal, em São Paulo, era comum ter meninos que moravam na rua. Era como se fosse a região da Candelária nos anos 90 lá no Rio de Janeiro. Havia comunidades de meninos abandonados ali por próximo da Sé. E muitas pessoas em situação de rua, inclusive que ainda tem. As pastorais faziam ações e davam alimentos e roupas a esses grupos, e eles acabavam habitando a porta dessa igreja, que é uma igreja muito famosa lá na cidade de São Paulo. Nessa época também, o Marcola começou a praticar seus primeiros crimes, batendo carteira pelas ruas da cidade. Era um crime muito comum lá, muita gente andando. Enfim, em São Paulo o ritmo de vida é um ritmo meio que automático, então as pessoas andavam muito com carteira no período que você tinha que carregar uma série de coisas, inclusive dinheiro vivo, que ocupava bastante espaço, e os moleques eles se especializavam em bater carteira, os famosos dedos leves, né, que eles pickpocket, né? Pegavam a carteira do Atenção! de carteira em alguns lugares. Aos 14 anos, o Marcola foi recolhido pela polícia por estar batendo carteira na região central de São Paulo, como nós falamos, que era a primeira atividade dele. E aí o Marcola foi encaminhado para a FEBEM, que é hoje a atual Fundação Casa. Ele cumpriu medida socioeducativa e acabou conhecendo lá dentro da FEBEM um cara que ele já tinha visto fora nas ruas de São Paulo, mas lá ele intensificou a amizade. É um cara muito importante na história dele, que é o César Augusto Roriz, conhecido como Cezinha, um dos fundadores da organização criminosa que comanda os presídios do estado de São Paulo, né, o comando da capital, da qual Marcola se tornaria um dos principais líderes, na verdade o principal líder anos depois, e o Cezinha seria o fundador. Ao que pudemos entender, tanto Marcola como Cezinha atuavam nas ruas centrais de São Paulo e eles até se encontraram algumas vezes, como eu já disse, mas a consolidação aconteceu ali dentro da FEBEM mesmo. Para vocês verem como muitas vezes a Fundação Casa e as cadeias elas serviram como uma formação de network para vários caras conhecerem outros, né? Isso vai ficar muito nítido na história do Marcola. Essa primeira internação na FEBEM também possibilitou que Marcola conhecesse outros adolescentes no mundo do crime. Era 1983, mas muita gente que puxou cadeia com Marcola mais pra frente, mais tarde, conheceu ele na FEBEM nos anos 80. Galera, isso é muito doido, né? Esses caras, eles se conhecem, porque os caras que optam pelo mundo do crime, eles estão geralmente puxando cana, entendeu? Eles estão passando comumente por dentro da cadeia, então esses caras se conhecem em determinados períodos. E é nesse período da FEBEM que a gente tem que falar um pouquinho do contexto do que estava acontecendo, porque o Marcola vai entrar dentro desse contexto, no mundo do crime, e vai ganhar importância dentro desse contexto. É nesse período que o Brasil estava vivendo um momento de abertura democrática. Muitos direitos estavam sendo discutidos. As leis de execução penal, por exemplo, que legislava sobre o direito dos presos, foi promulgada em 1984. Marcola vivenciou na FEBEM e já no mundo do crime esse ambiente de discussões. Tá? A gente estava saindo de uma ditadura militar, entrando numa democracia e estava um ambiente no país de discussão de novos direitos e antigos direitos que tinham sido suprimidos pelo governo dos militares. Então isso impactou também as cadeias e o mundo do crime. Bom, em 1987, o Marcola teve sua primeira condenação no mundo do crime. Lembrando que o garoto, né, o menor, 87, ele não é condenado, moleque. tá? Ele não comete crime, é ato infracional. Beleza? Mas naquela época era um pouco diferente, mas enfim. Só para vocês entenderem, em 1987, o Marcola tem a sua primeira condenação como adulto, beleza? Ele foi preso por roubo à mão armada, famoso artigo 157. Já uma evolução da bateção de carteira, porque até então a bateção de carteira era um furto. O 157 o cara já começa a colocar agressividade em cima do negócio. Antes da sua primeira prisão, ele já estava sob a mira da polícia, pois havia sido responsável por pelo menos 3 roubos antes de completar a maioridade. Levado para o Carandiru logo depois, ele foi transferido para o Centro de Readaptação Penitenciária de Taubaté, presídio que abrigava presos perigosos que viviam em constante conflito com o sistema carcerário do estado de São Paulo. Em 1990, ele se casou com a advogada Ana Maria Olivato, na penitenciária de Araraquara. Guardem o nome da Ana Maria Olivato, tá? O nome dela é muito importante, vai surgir daqui a pouco.
Se apaixonou pela advogada, bicho. E deu casório. Aqui de novo, ressurgir, e é muito interessante pra gente, quer dizer, ela é uma personagem importantíssima pra gente entender a vida do Marcola, tá bom? Então guarda o nome dela aí pra mais pra frente. Anos depois, o Marcola vai se separar da Ana Olivato, mas eles vão continuar amigos. A Ana vai ser executada, e isso vai causar uma reviravolta não só na vida do Marcola, mas uma reviravolta em todo o sistema penitenciário de São Paulo e do Brasil. Guarda esse nome pra gente comentar do assunto mais pra frente. Pariu. Eu tô trazendo ela agora por questão cronológica, que o Marcola acabou casando com ela no início dos anos 90, mas depois a gente vai passar melhor essa pegada aí. Galera, na rua, o Marcola ficou conhecido por sempre andar com roupas caras e carros do ano. Na época, ele era assaltante de banco, e assaltante de banco naquele período gozava de um status muito grande no mundo do crime. E foi ostentando as riquezas que ele conseguiu nos roubos que Marcola ganhou um apelido que ficou conhecido no sistema carcerário aí nos anos 90 e 2000, que era Playboy. Além de Playboy, Marcola também era chamado de Bonitão. Tá? Marcola tem 1,86 m de altura, tal, e um dos apelidos dele é Bonitão. Marcola era um cara alto, imponente e tal, e é interessante pensar nisso daí, porque alguns dos apelidos deles vieram dessa imponência que ele tem, do tamanho. Nós conseguimos aqui uma ficha médica do final dos anos 90, quando Marcola já era um assaltante conhecido no sistema. É a ficha médica dele. Acompanha aí com a gente na tela. Edu, coloca aí na tela pra gente a ficha do Marcola, por favor. Tem algumas informações interessantes aí da ficha. Vocês estão dando uma olhada aí? Tem a foto do Marcola, tal, do lado 45 anos ali? Conseguindo observar aí. Essa é a conhecida como ficha médica. Ah, não, é número. Tá? Toda vez que é uma espécie de prontuário, toda vez que o preso vai e precisa de uma assistência médica, e o Marcola teve muita assistência médica durante esses anos, acaba ficando nessa ficha, tá? É um prontuário comum como a gente tem, por exemplo, nos hospitais da vida. Tem algumas informações interessantes aí. Vamos analisar 22 anos. Marcola se denominava como auxiliar de escritório. Em outras fichas que nós procuramos, ele se denomina como isso também. Na época, ele já estava condenado a 22 anos de cana. A altura do Marcola também tá aí, 1,86 m. 22 anos de condenação, filho. E o artigo que ele estava pagando, que era o artigo 157, ou seja, roubo. Olha aí do ladinho aí a matrícula do Marcola, o número que ele é localizado dentro do sistema, 45.465. Em 1993, Marcola passou a fazer parte do grupo que formou o comando da capital. Ele havia sido enviado para a Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, como eu falei para vocês, após o evento conhecido como Massacre do Carandiru. Inclusive, nós temos um vídeo aqui, um vídeo documentário grandão, de mais de 1 hora, contando a história do Massacre do Carandiru. Não só do massacre, mas de toda a história do Carandiru. É mais de 1 hora de vídeo. Aliás, galera, falando nisso, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu percebo que vocês acabam não deixando o like. Quem assiste o vídeo e não deixa o like é meio sacanagem, né, rapaziada? A gente merece um likezinho de vocês aí, né? Papo reto, vou até deixar o like aqui. Se inscreve no canal e ativa o sininho também, tá bom? A inscrição ela é muito importante e o like também. Tá? Eu sabia que o Marcola tinha participado do Carandiru. E aí vocês acabam recebendo, beleza? E se possível, dá uma ajuda pra gente no Apoia-se. A partir de R$2, vocês ajudam a gente a tratar esses temas aqui também para vocês e fazer esses especiais que, olha, dá bastante trabalho. Bom, enfim, essa Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté era um local onde o governo do estado de São Paulo mandavam os presos que não se adaptavam muito bem ao sistema carcerário. Na verdade, eram presos que davam muito trabalho. O Cezinha, amigo do Marcola, ele foi enviado para lá porque ele tirou a vida de 2 colegas de cela. O Geleão foi enviado para a Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. Geleão. Extremamente violento e começou a organizar algumas rebeliões. Então, em 1992, quando aconteceu o famoso massacre do Carandiru, em 2 de outubro de 1992, os caras precisavam reformar o pavilhão 9 e outros pavilhões lá da casa de detenção, né, para manter a estrutura. E o que eles fizeram? Eles enviaram várias pessoas para a Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. E o massacre do Carandiru foi um momento em que os presos começaram a perceber que os direitos que a Constituição estava gerando em 1988 não chegavam para eles. E isso acabou gerando vários questionamentos. O Marcola estava lá no dia da fundação do comando, mas ele não fazia parte do grupo de fundadores, pois ele não estava na partida de futebol em que a organização foi fundada. Algumas fontes nos dizem que ele resolveu não participar da briga que terminou com 2 falecimentos e foi o ato fundador da organização. Outras fontes nos dizem que no dia o Marcola estava
O PCC, ele surgiu, ele foi criado após uma partida de futebol, é isso? Isolado, mas o fato é que ele se encontrava dentro de Taubaté no dia 31 de agosto de 1993, que é o ato de fundação do comando. Inclusive, Marcola dividia cela com outro personagem importante da história da organização, o preso Idemir Ambrosio, conhecido como Sombra. Sombra. Era um importante membro do grupo e tinha características de liderança nas cadeias, que era pacífica e política, assim como Marcola. A gente tem um vídeo aqui contando a história do Sombra também, vou deixar no card para vocês, é importante que vocês assistam depois de assistir esse especial. A maioria dos integrantes da organização, no começo, eram conhecidos por serem extremamente sanguinários e executores de cadeia. O mais feliz conhecido como o Geleão, o Paixão e vários outros caras que ajudaram a formar o comando. Então, através da influência de seu amigo Sombra, que também não era fundador, mas rapidamente virou chefe, e do amigo Cezinha, que era fundador, Marcola ingressou na organização e rapidamente obteve funções de líder por conta da sua boa articulação, sua popularidade, e porque ele tinha laços estreitos com o grupo fundador. Marcola, galera, teve uma postura importante no meio do sistema. Após sair de Taubaté, em 1993, ele foi transferido para pelo menos 3 presídios, e nesses lugares ele acabou inserindo as ideias da organização. E aí a gente precisa parar um pouco aqui para falar da diferença entre ele e outras lideranças mais violentas como Cezinha e Geleão. Como que os caras faziam? Será que ele tem vídeo sobre o Wilton Pereira Sampaio? Cara, olha só, você lave a sua boca para falar do Sir Wilton, o melhor árbitro do país, por favor. Só para popularizar o comando e as ideias do comando a princípio. O Cezinha e o Geleão, por exemplo, chegava na prisão e executava os chefes mais velhos de corredor e inseria as ideias do comando. Então, as pessoas acabavam aderindo naquelas ideias mais por medo do que propriamente por respeito político. O Marcola e o Sombra já tinham uma outra metodologia de apresentar e inserir as ideias do comando. Eles usavam poder político e de convencimento. Eram presos muito conhecidos e respeitados pela inteligência. O Marcola chegava pro cara e o Sombra e falava assim, o preso via perguntar alguma coisa pra ele, ele sabia os direitos que o preso tinha. Falou, irmão, você tem direito a tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não deixa o cara falar assim com você. Olha, veja só, a gente vai formar uma comissão aqui pra exigir os direitos do diretor. Não, o diretor não pode falar dessa maneira com você, qualquer coisa a gente vira cadeia. Tudo isso ia convencendo o preso de que o Marcola e o Sombra eram uma liderança e que as ideias do comando iam trazer uma coisa muito boa pra eles. O Marcola era assaltante de banco, então ele era muito respeitado no sistema. O Geleão era um simples ladrão e depois descobriu até que ele era Jack, tá? Tem um BO de Jack nas costas dele, mas ele era muito temido dentro do sistema porque realmente diz que ele era um executor frio e que onde ele passava fazia estrago. Enquanto Marcola era respeitado, Cezinha e Geleão eram temidos. E o Marcola era respeitado e temido. Ao longo da carreira de Marcola, ele fugiu algumas vezes da cana. Em 1997, ele consegue fugir e acaba, enquanto estava na rua, cometendo um dos assaltos mais ousados da história brasileira. O roubo de 7 milhões na Transprev. A Transprev era uma empresa, não sei se ela ainda existe, de transporte de valores. Após o assalto, Marcola começa a morar no Paraguai, mas ele volta para o Brasil para fazer uma visita ao Marcolinha, o seu irmão, né, o irmão dele, que na época morava na Baixada Santista. Calma, peraí, eu perdi o fio da meada, eu olhei pro chat. O Marcola, ele saiu e ele que fez o assalto, é isso? Vou voltar, desculpa. Tem que fugir e a carreira de Marcola, ele fugiu algumas vezes da cana. Em 1997, ele fugiu da cadeia. Ele consegue fugir e acaba, enquanto estava na rua, cometendo um dos assaltos mais ousados da história brasileira. O roubo de 7 milhões na Transprev. A Transprev era uma empresa, não sei se ela ainda existe, de transporte de valores. Após o assalto, Marcola começa a morar no Paraguai, mas ele volta para o Brasil para fazer uma visita ao Marcolinha, o seu irmão, né, o irmão dele, que na época morava na Baixada Santista. Então Marcola é recapturado e preso novamente. A prisão do Marcola, a gente foi atrás disso daí, ela foi marcada por muita comemoração das forças policiais. Tem uma foto famosa do Marcola com uma placa roubo a banco. Ele tá segurando essa placa no DEIC. Na época, o assalto da Transprev, ele repercutiu muito no mundo do crime, porque não havia esse tipo de assalto na sede do local. Nessa segunda prisão de Marcola, ele teve contato com o sistema de rede de roubos de carro no Paraguai e conheceu e fez contato com muita gente lá, que depois será importante para a montagem de uma rede de importação e exportação de entorpecentes. Ele entendeu esse processo. Ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000, Marcola esteve diretamente envolvido na expansão da organização pelas penitenciárias paulistas. Vamos usar aqui agora algumas informações do livro
que conta a história do Marcola um pouco, mas a história da organização criminosa. É o livro do Márcio Cristino, que foi promotor, hoje ele é procurador, mas ele foi promotor durante muitos anos. Alô, Márcio, se você quiser fazer uma live com a gente aí, por favor, entre em contato. A gente tentou entrar em contato no seu Instagram, mas acabou não achando. Mas se você quiser vir divulgar seu livro, trocar uma ideia, a gente tá aqui também. O Márcio Cristino escreveu um livro muito bom chamado Laços de Sangue, que ele conta toda a experiência dele com a organização criminosa, e ele pegou boa parte desse processo como denunciante, né, no Ministério Público fazendo investigação. Bom, o Márcio Cristino conta que quando Marcola voltou para a cadeia, o comando já havia crescido bastante dentro dos presídios. Marcola foi um dos responsáveis pelo crescimento e contatos do comando para fora das grades, não só dentro, mas para fora. Em 2001, Marcola, junto com outros líderes, executa uma ação para demonstrar poder. Eles organizaram uma rebelião que parou nada mais, nada menos do que 29 unidades prisionais no estado de São Paulo. Os presos viraram uma rebelião às unidades, essas unidades, né? E a ideia era demonstrar o poder da organização, que até então tinha a existência negada pela Secretaria de Segurança Pública. Sim, pessoal, até 2001 a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo negava que existiam os caras. A partir de 1993 os caras nasceram, a partir de 1995 deu uma alavancada, e apenas no início dos anos 2000 é que propriamente a Secretaria assumiu que existia uma organização, e não tinha como não assumir. Vocês devem lembrar dessas rebeliões, sobretudo por conta do Domingo Legal que passava no SBT, que era apresentado pelo Gugu Liberato. A Simone, cantora que fez muito sucesso, estava dentro da casa de detenção de São Paulo quando tudo aconteceu. E aí o Gugu passou na tarde de domingo ao vivo. Ele ficou na cobertura da 1 da tarde até mais ou menos às 18 horas, cara. E aí não teve como esconder mais, porque os helicópteros o helicóptero do comandante Hamilton passava e tinha lá, mano, comandante Hamilton lá escrito paz, justiça e liberdade. Primeiro comando, várias coisas desse sentido. Contra a opressão. Que apresentaram essa organização pro Brasil. Aí não teve mais como esconder. Depois dessas rebeliões, Marcola foi enviado para o Rio Grande do Sul e para Brasília, e ele passou a ser considerado o maior líder do comando no período. Essa peste de maior líder do comando ainda vai se configurar mais ainda, mas ele já tinha ficado conhecido. É muito doido isso, porque muita gente assustou na época, eu lembro disso, que falou, cara, como que os caras conseguiram organizar todo esse barato? Assustador, como que os caras conseguiram parar 29 cadeias, mano? Saca? Muito doido isso. Inclusive, galera, foram realizadas análises psicológicas em Marcola, e ele foi descrito como um autodidata, impetuoso e obstinado. Para o Ministério Público, Marcola era a voz mais respeitada no sistema, até mais que Gileão e Cezinha, ou Sombra, que eram os outros chefes da organização que ainda estavam vivos. Marcola também acabou se aproximando de presos muito conhecidos e respeitados no sistema penitenciário paulista, como Edilson Borges, o Birosca, como Júlio César Guedes, o Julinho Carambola, um cara que já foi, segundo informações, braço direito do Marcola. Sandro Henrique da Silva Santos, o Gulu. O Gulu foi um preso muito famoso também nesse período aí de ascensão do Marco Williams Erbas Camacho. Além de muitos outros presos que a gente vai contar um pouco mais pra frente pra vocês. E é no final de 2001, início de 2002, que o caldo entorna na organização e vai haver uma crise de liderança muito pesada que vai mudar pra sempre a história do grupo. Em 2002, o grupo passou por um desentendimento a respeito de seus rumos. Gileão e Cezinha entraram em conflito. A fita foi a seguinte, galera. Olha, isso é extremamente comum também, tá? De que a gente tá falando aqui. Essa questão de desentendimento sobre os rumos de uma organização, de um grupo, ela acontece direto. Mas esse racha de 2001 foi muito importante pra gente entender. Se tinha desentendimento dentro do grupo do GTA de sexta pra saber qual ia ser a playlist, o que ia acontecer, quem tá passando a mão, quem não tá. Imagina no PCC. Pô, Coro comia, filho. Pré-GTA de sexta. Quinta-feira e sábado era pica. Discussão o tempo inteiro. Seguinte, galera. Depois das rebeliões de 2001 que a gente falou pra vocês, que a organização saiu das sombras, houve uma divergência sobre os rumos que ela deveria tomar. Gileão e Cezinha, que eram os fundadores e quem tinha maior número de privilégios, queriam partir para atentados fora do sistema. Violência brutal mesmo, que era o que eles sabiam fazer. Como, por exemplo, colocar bombas em frente à Bolsa de Valores de São Paulo para explodir a Bovespa. Já Marcola achava que isso só atrairia cada vez mais visibilidade, faria, né, com que o Estado endurecesse cada vez mais as ações contra o grupo. Na época, o comando tinha várias centrais telefônicas que foram aprendidas e estruturadas a partir da convivência com presos estrangeiros, mas as palavras finais sempre ficavam com os fundadores. Então tinha uma diferença entre os fundadores
que na época eram Geleão e Cezinha, porque os outros ou tinham sido expulsos ou tinham falecidos, e os chefes, que na época já era Julinho Carambola, já era Marcola, já era uma série de pessoas que já eram subchefes ali. Mas o Marcola era da chefia, mas não era considerado fundador. O fundador é como se tivesse um status a mais. E Geleão e Cezinha, como fundadores, começaram a folgar, mandando tirar a vida de pessoas importantes para o sistema, sem consultar outros presos, usando dinheiro dos caras para fazer outras coisas, para alimentar a própria regalia. Mas a gota d'água foi quando a ex-esposa de Marcola, Ana Maria Olivato, foi executada por membros da organização criminosa. Descobriu-se na época que quem mandou tirar a vida de Ana foi a esposa e o amigo Cezinha, cara que o Marcola tinha conhecido lá no passado, que inseriu ele no mundo da organização, e o Marcola ficou revoltado. Nesse contexto de conflito interno, Marcola conseguiu colocar o sistema carcerário contra os fundadores. Ele mesmo conta essa história em um interrogatório durante a Operação Etos, que vamos falar um pouco mais pra frente. É tipo assim, não é que os caras estavam fazendo uma gestão boa, o Cezinha e o Geleão, que o Marcola resolveu tirar os caras da julgada, não é isso. Isso foi a gota d'água para uma Marcola se mover, para um poder como o do Marcola se mover, certo? Os caras estavam até a tampa com ele já. Então Marcola costurou alianças com outros presos importantes no sistema, presos que eram muito respeitados. Esses presos expulsaram o Cezinha e espalharam o BO de Jack que o Geleão tinha. Esse BO de Jack, você sabe, é o BO de Stu, né? Não posso falar a palavra inteira. E esse BO, a massa carcerária não aceita, e muitas pessoas não sabiam que o Geleão tinha esse BO. E aí, o Cezinha e o Geleão foram expulsos e chegaram até a formar uma nova organização, o Terceiro Comando da Capital. Mas a organização durou muito pouco. Cezinha foi executado um tempo depois. O Geleão não, faleceu de Covid, acho que em 2018 e 2019. Conhecido como mais inteligente, político e mais comedido que os outros fundadores, os outros chefes, o Marcola deu uma nova cara à organização e puxou o Júlio César Guedes, o Julinho Carambola, para ser o seu braço direito. Marcola defendia a manutenção do poder na encolha, a partir da articulação das ações, enquanto os outros líderes defendiam como os Geleans. Marcola queria então aqui um poder silencioso, tipo assim, as pessoas saberem que existe, mas não darem de cara com o PCC, tá ligado? Tipo assim, olha só, existe uma força oculta aqui, uma força silenciosa que comanda tudo. Você sabe, mas ninguém vê, tá ligado? É mais ou menos isso, né? A violência e a ideia de tocar terror no país. O projeto do Marcola venceu. Sob seu comando, a organização criminosa se tornou a maior do país, expandindo seus negócios no cenário nacional e até no internacional. Autores como a Camila Nunes Dias, por exemplo, que a gente já conversou com ela, a gente vai conversar com ela ou já conversou com ela, depende do dia que esse vídeo sair. O Márcio Cristino, o Josmar Josino, esses caras afirmam que Marcola diluiu o poder da organização em uma rede bem ampla de presos e posições chamadas Sintonia. E ele formou com esses caras a Sintonia Final, tá? Que é uma cúpula que acaba decidindo as coisas. Vamos lá, em suma, vamos tentar explicar o que o Marcola fez. Ele pega o poder dos fundadores e dos principais chefes ali da ponta e ele fala assim, olha, agora eu vou dividir o poder entre a galera para reinar, porque ele teve que costurar várias alianças para conseguir expulsar o Geleão e o Cezinha. E aí ele divide esse poder. Mas ele continua sendo muito forte, embora ele negue fazer parte da organização, tá? O Ministério Público, a Justiça e a Secretaria de Administração Penitenciária afirmam que ele é o nome por trás do comando do Partido do Crime muitos anos, tá? Mas ele sempre negou isso. Ao longo do tempo, Marcola passou a dividir ainda mais o poder, ao ponto de igualar as decisões com outros presos. Mas o seu nome continua sendo muito forte. Então, por mais que atualmente ele decida com outros presos da Sintonia Final, a sua fala ainda é muito forte, até pelo gigantismo da sua história. Esse lance do Marcola falar que não é da organização, ele tá certo de falar isso, porque ele paga por vários crimes, inclusive, ó. Pra você ter uma ideia, o Marcola paga pelo crime que tirou a vida do Antônio José Machado Dias, o juiz Machadinho, que era juiz corregedor, que cuidava da pena de presos naquela região de Presidente Prudente e tal. Machadinho era considerado um juiz linha dura. Quando o juiz foi executado em uma emboscada, quando saía do lugar que trabalhava, Marcola passou a ser visto como alguém muito perigoso, pois ele foi denunciado como mandante e pegou 29 anos pelo crime. E aí, galera, essa execução do juiz Machadinho, ela é muito importante, ela é meio que uma divisa
da história do comando da organização, eu vou comentando em cima aqui, porque o juiz Machado, ele era um magistrado, velho, do estado de São Paulo, muito conhecido, e ele foi executado por integrantes dessa organização. E aí, cara, a fama do Marcola aumentou bastante após essa execução. É a fama e o poder cobra o seu preço. Quem esteve pra executar um juiz, filho, que isso? É um passo largo, né? Na administração do poder. Na demonstração do poder, né? próximo de Marcola, todos esses anos, precisou arcar muitas vezes com o fardo de ele ser considerado o chefe dessa organização. Tem um fato que é interessante pontuar aqui. Tipo assim, você ser chefe de uma organização não são flores, irmão. É um bagulho muito complexo, velho. De verdade mesmo. É muita gente pra você lidar, é muita coisa pra organizar, é muita polícia nas suas costas. Você não sai mais da cadeia. É muito prejuízo muitas vezes, tá? E quem tá perto também sofre com isso. Eu vou contar um fato interessante pra vocês conseguirem entender essa pegada aí. Esse fato tá no livro Cheque Mate do Josmar Josino, mas foi amplamente divulgado, a gente deu uma olhada no processo, nas coisas, tá? Nessa obra, o autor fala sobre disputas entre policiais e membros da organização, mas ele relata um fato interessante: a ação de um policial civil que sequestrou o enteado do Marcola, um rapaz chamado Rodrigo Olivato de Moraes, que Marcola considerava como uma espécie de filho. Esse enteado, ele foi sequestrado por um policial civil, um investigador chamado Augusto Pena. Ele sequestrou o Rodrigo, que trabalhava em uma empresa de telefonia em Guarulhos, em São Paulo, tá? E ele levou o rapaz para uma delegacia em Suzano, que fica perto de São Paulo também. Membros do comando atacaram essa delegacia. O Pena não só sequestrou o enteado do Marcola, como pediu R$1 milhão. Mas a negociação foi fechada, segundo a justiça, em 300 mil. O policial civil foi preso e condenado a 22 anos de prisão em regime fechado. Só que essa ação do policial civil acendeu um alerta na polícia em geral. O que deu na cabeça desse cara, moleque? O policial sequestrou o cara, pegou 29 anos de cadeia. E principalmente na polícia civil, sobre negociações com organizações criminosas. Porque houve ataque à delegacia. Policiais foram feridos por essa ação deste policial aí que sequestrou o enteado do Marcola. Mas o Marcola vai se destacar mesmo de verdade nos acontecimentos ocorridos em abril e maio de 2006, durante os eventos que vão parar o estado de São Paulo. Quem tinha consciência e memória dessa época vai lembrar de tudo isso que eu Alguém aí do chat lembra? Eu não lembro não. vou falar com certeza. Nós chamamos essa epidemia de crimes que aconteceu lá como crimes de maio ou ataques de maio. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem um vídeo, tá, completo sobre os ataques de maio, quando a organização criminosa saiu pras ruas, parou o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo inclusive, mas vamos tentar explicar um pouquinho pra vocês aqui, porque foi em 2006 que o Marcola talvez vai atingir o seu maior protagonismo como chefe do barato. Na época tava rolando uma CPI, tá? Uma comissão parlamentar de inquérito sobre o comércio de armas e de entorpecentes. Em uma das sessões, o chefe do DEIC, Godofredo Bittencourt, acabou dizendo durante a CPI que São Paulo descobriu um plano de líderes da organização para fazer uma mega rebelião e que São Paulo ia tomar uma providência, que era isolar 700 membros da organização e esses caras seriam transferidos para cadeias de segurança máxima. Isso próximo do Dia das Mães. Nessas cadeias havia o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, um método de cumprimento de pena em que o cara fica isolado e tem apenas 2 horas de banho de sol por dia. Tudo isso próximo do Dia das Mães, um dia sagrado para os detentos, pois a mãe sempre acompanha o filho dentro da prisão e ela é a última que a abandona. Quem conhece o mundo do crime, quem conhece ladrão, sabe que uma das poucas pessoas que o cara respeita é a própria mãe. E é essa pessoa que tá todos os dias na fila ali, todos os domingos, para visitar os caras. Essa fala do Bittencourt de isolar as lideranças do comando chegou até a liderança da organização. E São Paulo parou. Quando começou a transferência das lideranças, membros começaram a atacar agentes de segurança do estado. Polícia mesmo, agente penitenciário na época, hoje policial penal, né? E não só. Delegacias, batalhões, cadeias públicas. Eles fizeram 56 vítimas entre os agentes do estado. Esse fato literalmente parou o estado de São Paulo. Mais de 70 unidades prisionais pararam ao mesmo tempo. Na verdade, se rebelaram ao mesmo tempo. Olha a força. 2 vezes mais. Moleque, eu acho que eu lembro vagamente disso. Vagamente. Mas não lembro 100%. Até um pouco mais, 2 vezes e pouco a mais do que tinham parado daquela vez
lá em 2001. Foi tão caótico o acontecimento que jornalistas divulgaram que membros do alto escalão da segurança pública do governo foram conversar com o Marcola no presídio em que ele estava. Essa visita dos representantes do governo ao presídio é uma incógnita ainda. Ninguém sabe direito o que rolou lá. A tese de Fátima de Souza, jornalista que escreveu um livro também sobre o comando, vou pedir para o Edu colocar na tela aí, é que possivelmente o governo fez o acordo com os chefes da organização e entre eles o Marcola, que era o porta-voz e membro mais poderoso, para que pudessem cessar os ataques. Mas até hoje o governo nega. O Marcola fala um pouco disso no depoimento dele nessa CPI, que a gente vai ler um pouco mais para frente. Dizem, pessoal, até no meio de quem era afiliado na época e conhecia, que as ligações de Marcola fizeram os ataques de 2006 cessarem. Ele elevou muito o próprio nome após essa situação, porque a mídia começou a mostrar ele como o homem que parou os ataques. Aliás, foi nesse período que realmente Marcola foi apresentado na mídia como o líder total da organização. Antes, ele até era um pouco conhecido, como a gente já disse, como líder, mas ele era pouco falado. Em 2001 se falou um pouco, mas depois ele acabou virando essa figura onde todo mundo colocou os holofotes. Então, em junho de 2006, Marcola foi convocado para dar depoimento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Os deputados que o interrogaram ficaram impressionados com a articulação que ele tinha para trocar ideia. Os caras estavam esperando um cara que não sabia conversar e, na verdade, os caras tiveram um cara extremamente esclarecido na frente dele. Nós tivemos acesso ao interrogatório, né, transcrito, e eu li todo o interrogatório transcrito, tá? Porra! Realmente, Marcola é extremamente articulado. Vamos ler algumas partes do depoimento juntos aqui, galera? O interrogatório inteiro eu vou deixar para vocês aí nas referências no primeiro comentário e vocês podem baixar em arquivo PDF, tá? Como a gente sempre faz de deixar as referências aqui para vocês, mas vocês vão poder ter acesso a ele. Lógico que é um PDF longo, tá? É uma audiência longa, mas eu acho que é interessante que vocês deem uma olhada depois, caso vocês queiram se aprofundar. E olha, galera, vou te falar, é impressionante a articulação das palavras do Marcola. Ele literalmente coloca deputados experientes no bolso, e os deputados geralmente são pessoas que são muito preparadas para se comunicar. Eu nasci nesse dia, minha mãe foi pro hospital com a cidade em caos e a luz pegando fogo, dia 15 de maio de 2006. Caralho, filho. Nasceu em meio ao caos já, né? Toma. O filho do caos, Skaduger. É por isso que tu fica xingando os outros aí no chat, né? Entendi. Me xinga o chat, o moleque é revoltado, pô. Tá vendo? Interrogatório, Marcola fala sobre leituras que fez dentro e fora da prisão, discute Lenin, Mao Tse Tung com o deputado Paulo Pimenta, explica para os deputados como funciona a cadeia, como os presos entendem o direito deles, fala de muita gente que ganha lucro em cima de preso, explica como a organização ela meio que organiza a vida dos internos, obviamente sempre negando fazer parte e chefe dela. É um interrogatório que você percebe que o cara é um macaco velho mesmo de cadeia, tá ligado? Que sabe muito do que tá falando e não tem medo nem vergonha de falar, nem receio algum. Um tipo de autoridade assim mesmo, de autoridade para autoridade. Como se fosse os deputados ali, eles são representantes eleitos pelo povo, né? Que pode votar, que tá fora nas ruas. E o Marcola era uma espécie de representante eleito pela massa carcerária. Mas eu quero destacar essa parte aqui para vocês, ó. Vamos lá para a página, Edu, coloca aí. Página 25 do interrogatório. O Paulo Pimenta, deputado, pergunta ao Marcola como é a disciplina que a organização impôs no presídio e como os presos aderiram a isso. Olha o que o Marcola responde, galera, abre aspas. Eu acho que é o seguinte, nós todos somos praticamente filhos da miséria. Todos somos descendentes da violência. Desde criança somos habituados a conviver nela, na miséria, na violência. Isso aí. Em qualquer favela, o senhor vai ver cadáver ali todo dia. Quer dizer, a violência é natural do preso. Isso é natural, entende? Agora, essas organizações vêm no sentido de refrear essa natureza violenta. Porque o que ela faz? Ela proíbe ele, o preso, de tomar certas atitudes que para ele seria natural. Só que ele estaria invadindo o espaço de outro. O senhor entendeu? De outro preso. E elas vêm no sentido de coibir isso mesmo. Caralho, é como se a organização fosse, como é que eu posso dizer? A polícia dos presos, tá ligado? Ela dita o ritmo das leis e do que pode e do que não pode, tá ligado? Ela consegue impor ao preso um limite. É basicamente isso. É um estado paralelo. É isso. Volta pra cá, Edu, pra vocês terem uma noção. O que o Marcola tá falando aqui? Ele tá falando que as pessoas que estão presas... Ele fala politicamente? Ele fala no geral, cara. É porque, tipo assim, o que ele tenta explicar aqui? O comportamento natural de um detento pra resolver determinada situação seria levar ela até o limite. E a organização, ela tenta fazer com aquele cara o que o Estado não consegue fazer, que é coibir que ele chegue ao limite. Entendeu? Basicamente é isso.
Se o cara, pelas leis que regem o Estado, ele não é impedido de fazer tal coisa que seja natural pela vivência dele, a organização vai lá e impede. Ó, isso aqui você não vai fazer, porque se fizer, tu já sabe, tá ligado? Ele são acostumados à miséria, à violência desde criança, que são etiquetadas as pessoas que são presas. E ali, as organizações, elas acabam regulando a vida dos caras para que um preso não entre no espaço do outro e resolva isso com violência. Seria uma racionalização do conflito, tá? Então eles falam dessa importância para os deputados. O outro momento importante é quando Marcola afirma que não é ditador e que não existe isso na organização. São vários presos com consciência ajudando a dirigir o sistema, ele fala. Edu, manda aí para a página 92, quando o deputado Raul Jungmann, que depois foi ministro da Justiça na época do governo Temer, pergunta pro Marcola se ele lê na cadeia. Então já o Raul Jungmann pergunta pro Marcola se ele lê na cadeia. O Raul Jungmann pergunta, abre aspas, aí fora se fala muito que você é um leitor voraz de livros. Aí eu queria pedir para que você me dissesse quais são os 5 principais autores, ou 3, como você queira. Quem mais você gostou? E aí o Marcola responde na próxima página, né? Nietzsche e Voltaire, reticências. E aí o Marcola complementa. Victor Hugo, Les Misérables, né? Eu acho que é em francês. Sei lá, eu adoro ler. Santo Agostinho, em determinados momentos, Confissões. É uma gama muito grande. Depende do momento e da situação. A gente tem um determinado prazer a mais de ler determinado autor. Os Miseráveis, eu conheço esse livro. Li ele, não é meu livro preferido do Victor Hugo. Da Adriana nossa corroteirista aqui, sócia do canal. Os Miseráveis é a história de um homem que rouba um pão e ele pega uma pena de 19 anos por ter cometido esse erro uma vez na vida. Então acho que não foi por acaso, inclusive, que o Marcola citou Os Miseráveis. Marcola também foi interpelado nessa CPI sobre as rotas do comércio de armas e substâncias ilegais. Mas ele acabou não falando muita coisa não, eu vi que ele desviou o assunto. Na real, pessoal, quem lê compreende que ele colocou os deputados no bolso e que os caras pareciam, né, estar com receio. Marcola também assumiu que houve uma reunião com eles antes dos ataques pararem, tá? Que houve uma reunião com membros, enfim, das forças de segurança antes do ataque parar, dos ataques de 2006. Mas fica meio confuso no depoimento, beleza? Eu não vou entrar nesses méritos aí porque não deu tempo de cruzar essas informações. Se eu tivesse mais tempo, se vocês me ajudassem mais, inclusive no Apoia-se ou no Pix, pra deixar as duas coisas aqui, a gente conseguiria mais tempo para fazer uma pesquisa mais aprofundada, cruzar mais fontes e tal, mas infelizmente a gente não consegue tanto tempo assim. Após esse depoimento, a mídia ficou ainda mais em cima da figura de Marcola. O Ministério Público entendeu que realmente existia um grupo de presos que mandavam, mas o Marcola ainda era o mais influente deles, porque foi considerado porta-voz. Marcola já afirmou ter lido mais de 3 mil livros dentro das prisões pela qual passou, e quem o conhece sabe que ele lê bastante mesmo. Em 2007, Marcola casou novamente, agora com uma estudante de direito que é mãe de seus filhos. Não vou citar o nome dela aqui, tá? E que ela crie os seus filhos e leve uma vida tranquila e tal. Bom, galera, agora no nosso vídeo a gente precisa entender um pouco como uma nova atividade dentro da organização vai mudar os rumos de forças ali que existia nela, os equilíbrios de força que existia nela, e o Marcola tá dentro disso daí, porque o Marcola vai perder uma boa força a hora que surge uma nova atividade dentro do comando. Lá por 2008, galera, começou a ventilar dentro da organização a entrada do comando no empreendimento do comércio ilegal de substâncias, tanto nacional quanto internacional. A entrada de um cara chamado Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, um cara que já era acostumado com a atividade envolvendo entorpecentes, fez crescer o interesse da organização na área. Segundo o Ministério Público, GG foi um dos organizadores da Sintonia do Progresso, um grupo dentro da organização que passou a mexer com substâncias ilegais. Não apenas o GG do Mangue, mas também o Fabiano Alves de Souza, o Paca, o Roberto Soriano, conhecido como Tiriça, foram caras que organizaram, tá? Pra vocês terem uma noção, esses caras até enviaram gente para a fronteira para abrir negociação. E a organização foi crescendo muito, muito mesmo, porque isso dá muita grana. Isso fez com que as posições também tivessem certas alterações. O PCC hoje, em escala, ele é muito maior que o Comando Vermelho? Em proporção, em alcance, é internacional? Caralho, bicho. Mas Marcola continuava sendo um nome forte e muito considerado na fala. Eu vou trazer para vocês aqui uma imagem de fluxograma da denúncia do Ministério Público da Operação Ethos em 2013. Já já a gente vai falar dessa Operação Ethos porque ela é importante na história do Marcola também. Mas só para vocês entenderem como o Ministério Público enxergava os Sintonias Finais na época em que começou a Sintonia do Progresso. Lógico, vocês sabem, já falei, a Sintonia do Progresso eram os caras que mexiam com substâncias ilegais e conseguiu trazer uma grana pesada para dentro da organização. Edu, coloca aí na página 108. Esse é o procedimento, galera, investigatório criminal
que fez denúncia número 336/10, feito pelo Lincoln Gakia. Isso foi resultado de anos de investigação e a denúncia assinada por 22 promotores do GAECO. Foi uma investigação muito grande assim que o GAECO fez para tentar denunciar os principais líderes do comando. Veja o fluxograma aí, ó. Temos aí como palavra final Marcola, depois outros participantes bastante conhecidos. De lá para cá, Marcola perdeu força e a palavra final foi definida sempre pela cúpula, mas com uma palavra muito influente e pesada do Marcola. Com o ganho de força da sintonia do progresso, as coisas foram se igualando nas decisões, porque com dinheiro vem poder, e o progresso, a sintonia do progresso, gera muito dinheiro. Esse fluxograma ele é feito entre 2010 e 2013, mais ou menos. Ainda não figurava neles o Wanderson de Paula Lima, que é o Andinho, nem o André do Rap e outros membros que depois viriam a ser sintonias finais. Mas só para vocês entenderem que até 2013 o Ministério Público entendia que o Marcola realmente era o chefe de todo o esquema, com uma palavra muito mais forte e pesada. A hora que a sintonia do progresso entra, as coisas começam a se equalizar mais. Outros nomes começam a ter palavras mais fortes também. Vamos agora para o impacto marcante na vida de Marco Erbas William Camacho, tá? Que foi a Operação Ethos, coordenada pelo GAECO. É uma operação bastante grande. A Operação Ethos visava desmantelar um grupo de advogados que prestava serviços ilegais ao comando. O Marcola foi investigado e acusado, e essa operação fez com que a pena dele subisse bastante. Era assim, os caras formaram um grupo de advogados que prestavam serviços ilegais, tá, galera? Não era o serviço da profissão, não era o negócio. Os caras prestavam serviços ilegais pro comando, certo? E esses trabalhos, esses serviços ilegais, eles começaram a ser investigados, e essas pessoas que faziam isso também começaram a ser investigados, beleza? Só para vocês poderem entender. E esse era um esquema bastante grande e foi um baita de uma investigação. E aí o Marcola vai ser condenado na Operação Ethos como chefe da organização. O Marcola pagou pelos crimes de 2006, tá? Que ele pegou uma centena de anos de prisão. Ele pegou uma pena pela execução do juiz Machadinho e em 2012 ele foi condenado na Operação Ethos. Marcola passou a perceber ao longo dos anos que ser o nome mais falado da organização só trazia a ele mais condenações. Então ele resolveu que ele tinha que intensificar o discurso de que ele não fazia parte, porque ele Porra, ele somado pelo que o chat falou, tinha 330 anos de condenação. Ele não sai nunca, né? Da cadeia, né? Bem improvável, né? Se quiser, sim. Condenado sempre. Então Marcola resolveu tentar mostrar aos juízes estaduais que ele não era chefe da organização. E o que ele fez? Ele pediu transferência para uma cadeia onde habitam rivais do comando. Vocês podem acompanhar um fragmento desse pedido em um vídeo que a gente fez react aqui no nosso canal. Eu vou deixar no card para vocês. Mas veja um pedacinho aí. Edu, coloca um pedaço do vídeo quando... No Brasil, no máximo 30? Ou então, mano, mas em outro vídeo que a gente viu, cara, eu não lembro se alguém comentou no chat, foi nos comentários do YouTube, falaram que, tipo assim, existe um processo no Brasil, processo não, tipo assim, uma dinâmica que, tipo assim, você condena um preso que você quer manter na cadeia. Você condena ele por X anos, aí quando ele cumpre tudo, entram outras condenações, tá ligado? Tipo assim, imagina que ele vai sair, entra mais uma condenação. Por outro motivo que não foi aplicado anteriormente, mas é mantido só pra manter ele na cadeia. Então eu não sei se isso é viável legalmente, não sei se isso é uma brecha do sistema, mas eu sei que comentaram isso ou num vídeo ou na live tempos atrás, e que pudesse acontecer não só com ele no caso, mas com outros presos que, digamos assim, né, são os presos de primeira prateleira do Estado, né? O Marcola pede a transferência dele aí. Suspeição, entendeu? Tá. Então essas constantes idas à RDD, essas constantes acusações te levam a pedir para o Estado para que veja a sua situação prisional e lhe coloque em algum lugar que ele não tenha esse envolvimento de PCC e crime organizado. É isso? Porque como o cara vai me acusar de ser líder do PCC sendo que eu tô na cadeia de oposição? Vai ser difícil para ele, entendeu? É capaz dele me acusar de ser líder da oposição. Vocês viram aí, galera? Lógico, os caras não iam transferir o Marcola para uma cadeia de oposição, pelo amor de Deus. Pois, para a Justiça e para o Ministério Público, ele ainda é chefe. Em 2019, Marcola foi transferido para o Sistema Penitenciário Federal, uma cana bem mais dura. Na época, ele já estava com 330 anos nas costas para puxar e já tinha pagado mais de 12 mil dias de cadeia, mano. Muito tempo preso. Com a condenação na Operação Ethos, a pena de regime fechado, ela se estende mais tempo, né? Na época, nenhum preso podia ficar mais de 30 anos em regime fechado. Hoje é 40.
Marcola cumpria a pena desde 1986 e 87. Mas com a condenação nova na Operação Ethos, o lance do regime fechado volta a contar do zero. E ele tem mais uns 30, 40 anos para ficar em regime fechado. Ele tem 50 e poucos anos hoje e ele sairia com 90 anos. Iria sair pelo aquele negócio de cumprimento de pena de 70 anos, não poder cumprir mais em regime fechado. Na penitenciária federal, onde ele foi transferido, começa a ventilar ainda mais a perda de poder do Marcola, porque em um regime muito duro é mais complicado de exercer a sua influência. Por isso, o Ministério Público e a polícia passaram a vigiar possíveis planos para tirar o Marcola de dentro da cana. Inclusive, vamos falar aqui sobre os possíveis planos que a organização fez para tirar o Marcola. Vamos começar mesmo antes dele ir para a penitenciária federal. Veja quantos planos os caras tentaram. Segundo a polícia e o Ministério Público, ok? Informações estão aí nos primeiros comentários. Em 2014, integrantes da organização criminosa fizeram o curso de pilotagem para tentar libertá-lo da penitenciária 2 do presídio Presidente Venceslau no interior de São Paulo. Isso foi até simples pelo que vem pela frente. O plano envolvia o uso de 2 helicópteros blindados e um avião, mas ele foi descoberto pela polícia antes mesmo de acontecer. Em 2018, uma nova tentativa ou planejamento foi feita para tentar libertá-lo de Presidente Venceslau. Segundo a polícia, 100 milhões de reais seriam empregados na contratação de mercenários, na compra de armas, granadas e aeronaves para libertar Marcola. Caralho, 100 milhões de reais. Da organização. Depois disso, ele foi enviado para a Penitenciária Federal de Brasília em março de 2019. Por que Brasília, galera? Porque Brasília é um local muito difícil de se fugir. Ali dentro de Brasília tem o QG do Exército, tem a sede da Polícia Civil de Brasília, tem a sede da Polícia Federal, tem a sede da Polícia Militar, além das polícias legislativas, os guardas que ficam, enfim, guarda municipal do Distrito Federal, além das guardas e polícias das regiões ali, cidades satélites de Brasília e, obviamente, segurança privada muito reforçada. Em 2022, ele foi enviado para o Presídio Federal de Porto Velho e Rondônia. Mas em agosto de 2022, teve uma operação que foi colocada em ação da Polícia Federal que descobriu um plano ousado para tirar o Marcola de dentro do Presídio Federal. Um plano bem pesado, inclusive. Dizem que esse foi o plano para libertar o Marcola mais ousado e que chegou mais próximo de ser executado. Segundo a polícia, galera, a organização criminosa investiu 60 milhões na ação e contratou assaltantes ligados ao Novo Cangaço para executá-lo. Novo Cangaço é os caras que trocam tiro mesmo, os caras pesadão, né? A gente já falou sobre isso aqui. Eles teriam investido, a organização, em armas e veículos pesados e um avião de pequeno porte que levaria o Marcola. O plano acabou sendo desmantelado pela polícia. Em janeiro de 2023, Marcola foi enviado novamente para o Presídio Federal de Brasília para evitar fugas. Mas nesse mesmo ano, um novo plano de fuga teria sido descoberto. Esse plano contaria, segundo a polícia, com o sequestro de magistrados para exigir a libertação de Marcola em troca de reféns. Então os caras sequestrariam gente importante, de autoridades importantes, e trocariam pelo Marcola. Imagina, sequestrar o presidente do Brasil para exigir que o Marcola saia da cadeia. Loucura, bicho. Em 2020, galera, a família de Marcola afirmou que ele estava com uma depressão em decorrência dos longos anos vividos no cárcere e no regime disciplinar diferenciado. Esse regime que ele tem sido submetido nas penitenciárias federais também pelo Copa Sul. E assim, o Marcola perdeu muito peso. Tem umas imagens dele que ele tá bastante magro, umas imagens dele sendo transferido e tal. E realmente ele foi diagnosticado com uma depressão muito pesada. Neste momento aqui, a gente tem 50 anos hoje, precisa falar um pouco, dar uma passada assim, pela perda de força e questionamento sobre a liderança do Marcola, né? Que inclusive se desdobrou aí nos acontecimentos dos últimos tempos, de um racha questionando a liderança dele. Para o Ministério Público e jornalistas, Marcola vem sendo questionado e perdendo força há pelo menos uns 10 anos. Lembre-se que eu falei para vocês, ele não é considerado chefe supremo, ele decide com outras pessoas da mesma estatura dele, mas ele tinha uma palavra bem mais pesada. Lembra da Sintonia do Progresso que eu falei para vocês, os caras que vendem entorpecentes? Tem até um react que a gente faz aqui da Sintonia do Progresso, o Tiriça junto com o GG, ligando pro NEM da Rocinha lá no Rio de Janeiro. Bem interessante esse react. Os caras ligam pro NEM, que era chefe da Rocinha na época, para trocar uma ideia. Lembra que eu falei então dos caras da Sintonia do Progresso?
que eles ganharam muito poder e dinheiro. Então, esses caras passaram a ter uma voz muito forte também na organização. Porque é da onde tá vindo a grana. A gente tem um vídeo falando especificamente desses caras da Sintonia do Progresso e de como ocorreu o racha dos últimos tempos aí que questionou a liderança do Marcola. E assim, galera, o que acontece? O Marcola, ele tinha uma voz muito forte, como eu já falei pra vocês. Mas ao longo dos últimos anos, mesmo que ele tivesse a liderança questionada, ele usou várias vezes a influência dele para tomar certas decisões que desagradaram membros da organização. Membros fortes, sintonias finais. Tem alguns casos bastante marcantes que podemos colocar aqui, como por exemplo, quando Edilson Borges, o Birosca, foi executado em Presidente Venceslau. O Marcola foi acusado, segundo a justiça, de não ter agido para impedir a execução do Birosca, que era muito conhecido e respeitado pelos presos. E amigo pessoal do Roberto Soriano, o Tiriça. A gente tem vídeo contando a história do Tiriça, a gente tem vídeo contando a história do Birosca. Vai deixar pra vocês também no card ou no primeiro comentário aí também nos links que a gente pode deixar pra vocês. Também houve a execução do Paca e do GG do Mangue, que eram chefes da Sintonia do Progresso. Segundo o Ministério Público, Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como Fuminho, teria planejado o fato. Mas nada foi provado ainda, né? Não dá pra responsabilizar o Fuminho por isso. Moleque, é muita gente rodando, né, filho? Fuminho era muito amigo de Marcola. Você pegar a ordem cronológica, tipo assim, a história de qualquer organização criminosa, moleque, é muita gente ficando pelo caminho, né, bicho? Tipo assim, os caras que conseguem se manter na primeira prateleira sem serem encostados é porque tem uma influência gigantesca, pô. Assim, você imagina, falando, porra, não sei quantas organizações criminosas tem o Brasil, quantos, entendeu? Comandos tem o Brasil, mas, meu irmão, é doideira, filho, porque você tá envolvido diretamente com o caos e não te encostam. Pra não te encostarem, moleque, tu tem que ser, tem muito respeito dos caras, então tu tem que ser, porra, meu irmão, muito temido. Os dois ficaram presos juntos no Carandiru antes do Fuminho fugir. E Fuminho é considerado um comerciante internacional de entorpecentes bastante famoso. E ele não foi punido. Então é como se o Fuminho, os caras tivessem descoberto que o Fuminho tinha mandado tirar a vida do Pac e do GG, que eram os chefes da Sintonia do Progresso, e eram da Sintonia Final também. E por ser amigo do Marcola, ele não foi punido. Lembrando que o Fuminho não é do comando, tá? O Fuminho não era batizado. Ele é amigo do Marcola e tinha negócios com o comando. Além disso, a insistência em sempre tentar resgatar a Marcola acabou causando um excesso de protagonismo e muita gente parece ter se sentido preterida. Então a gente consegue 60 milhões, 100 milhões e sempre tem que fazer um plano para tirar a Marcola. Há reportagens que foram feitas e que a própria esposa de Marcola teme pela vida dele. Ela fala que tem medo que algo aconteça com ele. Ao que sabemos, neste momento que a gente está falando com vocês, é que o Marcola ainda tem um nome muito forte dentro da organização e do sistema. Mas é muito difícil apontar qualquer coisa, tá, pessoal? Porque os últimos acontecimentos ainda estão em andamento. Mas essa é a história do Marcola e não dá pra gente dizer, segundo tudo que nós pesquisamos, e vocês vão ver aí que tem mais de 100 referências, a gente quis fazer um dossiê bem elaborado aí, então a gente ficou pesquisando tempos e tempos e mano, eu investi o tempo da minha vida pra fazer. Não tem como a gente tirar a força que o Marcola ainda tem nessa organização. A gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Mas essa é a história dele. Tem algum maluco que é, tipo, o 01 da parada fora da cadeia? Conhecido por todos? Tipo o Doca no Comando Vermelho? Um dos maiores nomes da história da criminalidade brasileira, pelo menos das 2 últimas décadas. Olha os caras do chat. Eu falo das 3 últimas décadas. É impossível discutir crime, criminalidade e segurança pública no Brasil sem passar por esse nome, sem passar por esse personagem. E não sei se muitas pessoas aqui conhecem mesmo, porque a gente ouve falar dele bastante, mas talvez vocês nunca tenham acompanhado a biografia dele inteira. Essa é uma biografia que a gente tem acesso em fontes públicas. Não necessariamente tudo que a gente falou aí condiz com total realidade dos fatos se a gente for cruzar certas informações, mas é o que foi publicado, o que se descobriu sobre, o que jornalistas publicaram, o que jornalistas falaram sobre o assunto. É um personagem interessante, eu gostaria de fazer uma biografia sobre ele mesmo assim, no livro, esse tipo de coisa, mas aí é muito tempo, muito investimento e essas coisas. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, achado interessante. Caralho, bicho. Deixe seu like. Sinistro, hein? Tá aí. É o terceiro, na real, que a gente vê, né? Desse estilo. Pra rapaziada que mora em São Paulo, eu acho que devem ter mais referências, mais conhecimento sobre... Não tô falando que, porra, galera que mora em São Paulo, todo mundo tá envolvido e sabe diretamente o que acontece. Só os braços direitos aqui da organização do chat. Não é isso. Mas... deve saber um pouco mais como é que funciona a realidade, né? Na prática. Mas, tipo assim, sempre que o assunto do crime organizado, ele surge
e falam do PCC, mano, falam sobre uma organização de fato extremamente organizada, né, mano? Pô, falam que investe dinheiro, bolsa de valores, tipo assim, tá mexendo com N tipos de negócio o tempo inteiro. É um poder oculto mesmo, né?